Bem-vindo à Liga dos Inovadores, o podcast do Expresso sobre o que de inovador e mais distintivo está a ser feito pelas empresas em Portugal. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. E neste episódio continuamos na agricultura, um dos setores que tem sofrido grande transformação e sofisticação em Portugal, para falar com o Vasco Cortes Martins. O Vasco é engenheiro zootécnico e diretor-geral da Nutrifarms, e a Nutrifarms pertence à Sovena, que é um grupo familiar português com mais de 100 anos e um grande produtor, embalador e distribuidor de azeite. A marca mais conhecida da Sovena é Oliveira da Serra. E vamos, Pedro, saltar para os olivais e falar de azeitona e de azeite. Este som que o Vasco Cortes Martins nos trouxe e com que abrimos o episódio remete-nos para lá. E azeitona e azeite são produtos mediterrâneos, estão na mesa de boa parte dos portugueses e por isso tenho de perguntar-te, Pedro, tens alguma azeitona preferida? Não, eu gosto muito de azeite, mas por acaso não sou grande apreciador de azeitonas. Bom, eu sou e na família temos de garantir sempre diversidade à mesa para que todos os gostos estejam devidamente satisfeitos. Eu gosto especialmente da galega, mas consultando o catálogo mundial de variedades geneticamente certificadas, há um catálogo sobre isto interessante, descobrimos que há 1800 variedades em todo o mundo, 1500 das quais cultivadas, isto em termos de números arredondados. E que, além da galega, por cá temos a cobrançosa, a blanqueta, a cordovil, a carrasquenha, a maçanilha, a madural, enfim, são muitas, não é? Nós há tempos publicámos um texto no Expresso, assinado pelo Vítor Andrade, onde elencámos as principais, vale a pena revisitá-lo. Sim, sem dúvida. São muitas, muito variadas e têm nomes de facto muito curiosos. E seria até interessante tentar perceber a origem destes nomes das azeitonas, que carregam muita história, muita cultura popular. Mas também são interessantes as estatísticas que dão conta da evolução da produção de azeite em Portugal. Estamos a produzir anualmente em torno de 170 mil toneladas de azeite. Portanto, nós estamos longe dos espanhóis, que produzem 1,4 milhões de toneladas, portanto, 8 vezes mais, mas temos vindo sempre a crescer, não é? Sim, crescer na produção e também nas exportações. A produção cresceu 10% na campanha 2024-2025, as exportações estão a crescer mais de 40% e neste momento o país é autossuficiente e se exporta mais do que importa. Excelente para a nossa balança comercial, mas vamos à conversa com o Vasco Cortes Martins. Nós, Empresas, fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vítor e Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Vasco, seja muito bem-vindo à Liga dos Inovadores. Muito obrigado pelo convite, por convidarem a Nutrifarms e por se lembrarem de nós para esta edição do programa que eu costumo ouvir e que penso que é muito interessante. Excelente. Sobre a abordagem dos variados temas. O Vasco vai transportar-nos aqui para os olivais, não é? E é com esse som que começamos. O que é que ouvimos aqui no início? Bom, ouvimos uma ave, como diz bastante, que é uma polpa. É uma ave, além de ser extraordinária, porque é muito bonita, é uma ave que existe muito no Mediterrâneo e em vários países. Uma ave particularmente bela, porque tem entre o laranja e umas pintas pretas e umas partes brancas, tem uma crista bastante pronunciada e que de facto a faz única. Tem este som único que eu adoro. Muitas vezes ouvimos e não sabemos onde é que está, mas ela está lá. E é uma ave basicamente insetívora e, portanto, tem um bico também bastante especial e que, ao contrário de muitas outras que tendem a nidificar, por exemplo, nas árvores, esta não. Procura sempre um refúgio diferente. Ou uma pedra que falta no muro ou um tronco de uma árvore abandonada e, portanto, é uma árvore peculiar. E é uma ave que, se calhar, é uma das que me faz a ligação entre a minha infância, porque eu passava a infância, as minhas férias de verão, muito no campo, sempre que podia. Adorava aprender e era muito curioso sobre todas estas questões do campo. E, portanto, isso despertou em mim uma certa sensibilidade
que me faz transportar para os dias hoje da minha atividade profissional e da minha empresa. Eu trabalho em agricultura. A agricultura é uma indústria a céu aberto, como se costuma dizer, com todas as suas vicissitudes, mas também permite esta coisa extraordinária de não nos desconectar da natureza. Sendo que hoje o agricultor tem um papel ainda mais relevante do que tinha antigamente, porque estas preocupações estão em cima da mesa, da sustentabilidade nomeadamente, e portanto a Nutrifarms desde o início tem no seu DNA todas estas questões da sustentabilidade, da biodiversidade e do ambiente, porque não queremos hipotecar, longe disso, o futuro, queremos continuar a melhorar a nossa atividade e as nossas eficiências para que não tenhamos o mínimo de impacto e até sejamos promotores desta própria diversidade e biodiversidade. Nós estamos perfeitamente convictos desde o início. Não se trata às vezes aqui de benefícios económicos diretos ou de marketing ou de publicidade, trata-se de facto de promover uns certos valores que basta às vezes ter atenção que existem e mudar ou adaptar alguma prática que a nós não nos custa quase nada ou nada e portanto ganhamos mais biodiversidade ou... Vamos então a essas práticas. O que é que fazem de inovador? Olha, nós desde o início, por exemplo, uma das coisas que me recordo, portanto eu estou na Sovena há 20 anos, depois mais tarde em 2006, 2007 a Sovena decidiu avançar para a parte agrícola e portanto integrar a cadeia de valor e explorar os primeiros olivais e plantar. Eu estou desde o início nesse projeto e uma das coisas que achei logo extraordinário foi dizer, temos que fazer aqui uma coisa distinta, hoje o conhecimento evolui, os desafios são diferentes e portanto nós temos que desde o início meter o chip de toda esta eficiência, não pensando exatamente na sustentabilidade, mas de sermos eficientes e o que é que temos que fazer uma agricultura não só moderna, mas também de conservação. E de facto com a influência não só desta minha infância que eu já referi, como também de alguns professores que fui tendo na universidade, nós começámos por fazer uma coisa que é extraordinariamente simples e que até à data, quando começámos, só havia nos livros, que é o enrelvamento entre linha. O que é que isto quer dizer? Quer dizer, quando plantamos, por exemplo, olivais, deixamos na entrelinha do olival um coberto vegetal, que é um coberto vegetal na esmagadora maioria natural, porque no fundo são ervas que vão deixando as suas sementes e no ano a seguir voltam a germinar, mas que permitem que de facto que o solo esteja coberto. E isso tem vários tipos de vantagens, como sejam desde logo a redução da erosão, não é? Portanto a chuva não impacta no solo e portanto não causa aquelas rachas e não arrastra consigo o solo, que é uma coisa preciosa e que demora décadas a formar, ou dezenas ou centenas de anos a formar. E portanto também há um efeito da temperatura. Nós não nos podemos esquecer que estamos num cenário de alterações climáticas em maior ou menor grau, mas ele existe e portanto se tivermos o revestimento coberto, note que há uma diferença pode chegar a 5 graus entre a diferença entre o solo estar coberto ou não estar coberto, e depois permite esta cobertura também uma maior oxigenação das raízes, a redução da compactação, ou seja, coisas lógicas, uma coisa que é muito simples. Eu fiquei até na altura bastante satisfeito e animado e assim, como é que eu consigo convencer a minha administração a ir logo para uma coisa destas, prática que ninguém fazia, não é? Mas antigamente se calhar o que se fazia era retirar o mais possível tudo o que estava à volta, não é? Sim, havia... Com a ideia de que tinha de estar tudo limpo. Sim, muitas vezes é uma questão cultural, é a questão da limpeza e a questão de havia sempre, depois vão concorrer, as ervas vão concorrer com a raiz e com as plantas, mas são sempre maiores os benefícios do que os prejuízos, até porque as raízes vivem a diferentes alturas do solo e portanto há espaço para todos, não há esse tipo de problema. E, inclusivamente se promovermos algumas dessas ou alguma melhoria ou algumas ervas destas naturais, espécies naturais, muitas delas até fixam azoto e portanto até podem beneficiar a planta, fertilizando indiretamente a planta, o que é fantástico. As leguminosas são uma das espécies que fazem essa, como os trevos e enfim algumas outras. Se calhar podíamos começar por pedir que nos guiasse pelo vosso olival, partindo do momento em que há um terreno para cultivar, como é que aparecem lá os oliveiras e o que é que vocês fazem agora de diferente do que era feito antes e que vos leva, portanto, a ter estas inovações? Certo. Eu o que acabei de escrever é mais uma prática de conservação. Exatamente. Já estava conhecida, já estava estudada, já havia nos livros, mas pouca gente fazia. Hoje em dia, felizmente, é uma prática amplamente difundida. Os agricultores portugueses de culturas permanentes, seja olival, vinha, amendoal, etc., todos fazem
fazem praticamente, mas por exemplo aqui ao lado em Espanha é uma prática nova. Nós fazemos há mais de 20 anos, eles é nova e teve que ser às vezes com a ajuda de ferramentas económicas para promover esta prática, porque a cultura não era esta. Não desfazendo nem desprestigiando, mas de facto havia aqui diferenças. Em relação à nossa prática de olivais, é importante dizer que também que a Nutrifarms hoje gera em torno a 9.000 hectares de herdades e de terrenos, são mais de 50 herdades, cada uma com as suas especificidades, e essas especificidades são vistas e tidas em conta logo à partida. Quero dizer que a primeira coisa que fazemos quando transformamos ou antes de transformar uma propriedade em olival é fazer um estudo aprofundado do solo, um estudo topográfico, em um estudo hoje com tecnologias que não havia, por exemplo, já não digo há 20, mas há 10 anos. Nós fazemos quase como uma radiografia do solo, mas basicamente o que se faz é a determinação de uma série de parâmetros que ajudam depois a estabelecer um projeto de rega. Ok? Porque os olivais são modernos, são regados, mas Portugal caracteriza-se porque há muitas alterações em pouco espaço. Ou seja, o que eu quero dizer é isto? Uma herdade, por exemplo, com 100 hectares, em muitos países é completamente igual, porque o solo não muda, tem grandes extensões com o mesmo tipo de solo e a mesma caracterização. Em Portugal muda muito. Eu em 100 hectares posso ter 3, 4 tipos de solos diferentes. E isso é bom ou mau? Não é bom ou mau. Temos é que geri-lo de uma forma diferente. E é isso é que estas novas tecnologias que fazemos prévias à plantação ajuda depois o projetista a fazer um projeto, como se fosse uma casa, com as diferentes divisões por forma a gerir melhor a água. O que é que eu quero dizer com isto? Se uma zona da propriedade tiver uns solos com mais barro e mais fortes, vai reter a água com mais facilidade. Mas se na outra zona tiver um solo de areia, a água não se retém. E, portanto, a minha gestão da rega vai ter que ser diferente. Eu posso dar, por exemplo, 2 horas de rega e a água fica retida e disponível para as plantas, não se perde, mas no outro eu não posso dar 2 horas de rega porque a água perde-se antes da planta beber. E então aí tenho que fazer mais regras, mais em menores períodos. E, portanto, isso ajuda a uma gestão mais eficaz da rega. Se isso for bem feito, há uma coisa que se vê logo, que o simples comum cidadão vê logo, é que os olivais estão todos homogéneos. Ou seja, como cada um toma à sua medida e de acordo com o solo onde está, portanto o crescimento das árvores e o desenvolvimento é feito de uma forma bastante mais homogénea. Apesar da diversidade no solo. Apesar da diversidade. E nós também fazemos uma coisa que cumprimos com os nossos princípios, que é uma gestão mais eficiente desse recurso, que é a água. Nós preocupamos-nos muito com a gestão dos recursos, porque os recursos são limitados, seja a água, seja o solo e, portanto, seja a própria biodiversidade, e, portanto, temos que gerir bem estes recursos para não serem prejudicados face às nossas práticas e ao nosso tipo de agricultura, não é? E que tecnologias é que usam aí, então, numa mesma herdade para os diferentes tipos de terreno? Por acaso, o primeiro, nós quando fazemos muita da inovação que fazemos, nem sequer é pensar, vamos fazer inovação. Não, as coisas, há sempre um propósito para fazer as coisas, estamos sempre muito ligados à eficiência, porque nós também sabemos que se formos eficientes na utilização destes recursos, simultaneamente, em paralelo, sem o sabermos, estamos a ser sustentáveis. Porque se eu só gastar a água que efetivamente necessito, então tenho menos impacto ao nível do consumo da água e tenho uma água melhor gerida. Se só fornecer às plantas os fertilizantes que necessito, então também não estou a ver qualquer tipo de contaminação, porque eu vou dar aquilo que a planta come. E, portanto, há sempre aqui um caminho paralelo entre eficiência e sustentabilidade. E depois também, inclusivamente, a sustentabilidade económica. Porque se eu só der aquilo que efetivamente necessito, também não estou a gastar a parte económica, que também é um recurso, em bens ou serviços que não necessito. E nós desenvolvemos bastante interessante, que ainda hoje é algo inovador. Nós temos, desde 2010, começámos a ter muitas herdades e havia aqui questões de fundo que tinham que ser equacionadas com uma forma de gestão uniforme das herdades. Ou seja, nós não podemos, temos uma equipa hoje com 7, 8 técnicos, cada técnico não pode gerir à sua vontade e com o achómetro comum da pessoa. Acho que isto sim, acho que isto não. Nós parecemos uma empresa eficiente, séria, e para ter tomadas de decisão em consciência temos de ter dados. E, portanto, nós implementámos na altura
um sistema de rega que foi sendo desenvolvido, uma plataforma foi sendo desenvolvida ao longo destes anos, que nos permite gerir com uma visibilidade total todos os sistemas da rega. Ou seja, estejam em Marrocos, em Espanha, em Portugal, no Alto Alentejo, no Baixo Alentejo, onde quer que seja, nós temos um departamento de rega que consegue gerir todos os sistemas de rega. Tem uma central de informação. Uma central de informação que recebe dados de todos esses sistemas de rega. Que dados é que foram evoluindo também ao longo do tempo, à medida que as tecnologias foram sendo disponibilizadas. Isto até foi um projeto desenvolvido, só para vocês também terem uma ideia, com a antiga Portugal Telecom, que na altura tinha um departamento para desenvolvimento de soluções tecnológicas. Entretanto, aconteceu o que aconteceu à Portugal Telecom e, portanto, tivemos que ir buscar outros parceiros. Mas para dizer que também é importante esse approach, porque nós não somos do IT, nem das tecnologias, não somos informáticos, numa linguagem comum. E então tivemos que recorrer a alguém que fosse esperto. Nós sabemos de campo e alguém tem que perceber disto. E montámos esta plataforma, e a plataforma depois foi sendo adaptada. Nós fomos também aumentando a digitalização e a instrumentalização para dar inputs a este sistema de rega. O que é que eu estou a dizer? Por exemplo, temos sondas no terreno que nos permitem identificar o nível de água, que pode ser diferente numa herdade ou noutra herdade, ou dentro da zona de cada herdade podem ter diferentes níveis de umidade e, portanto, eu posso ter carregado de forma diferente. Temos os dendómetros, que é outra tecnologia que se aplica nos pés ou nos troncos das árvores e que nos permitem medir, aferir a velocidade em que se está a trocar, a passar a seiva das árvores. Isto é um indicador de atividade da árvore e, portanto, obviamente, se eu tenho muito calor e a atividade tem mais, a árvore pode ter mais atividade, tem que regar mais, mas se não tiver, também não é preciso regar e, portanto, há aqui um conjunto de indicadores que fomos incorporando e também isto permite-nos regar de forma diferente não só as diferentes herdades, mas também dentro da propriedade. E, portanto, a nossa gestão deixou de ser feita à herdade, a uma unidade maior, e passou a ser feita a unidades mais pequenas. E isso, porque é que isso é muito importante? Porque às vezes as herdades são de alguma forma heterogéneas, porque têm condicionantes diferentes, mas permite que a minha tomada de decisão também seja diferente consoante isso. E permite-nos reduzir depois, por exemplo, impactos de zonas que são menos produtivas. Se eu tiver um tratamento diferente para essa zona, se calhar ela aumenta a produtividade e nós aumentamos toda a nossa produtividade média, por exemplo. No fundo, trata-se de gerir de uma forma clara e evidente as diferentes tipologias que existem, seja sob a forma de uma herdade ou seja sob a forma de uma parcela. No fundo, há aqui esta digitalização e esta instrumentalização da agricultura permite, no fundo, esta gestão mais eficiente. Não é? Cruzando com as condições meteorológicas também que devem acompanhar ao dia ou à hora. Acompanhamos, aliás, já agora esta plataforma depois foi-se evoluindo e nós conseguimos introduzir na plataforma um outro dado importante, que é o coeficiente cultural das culturas e, portanto, as necessidades hídricas de cada cultura numa base de dados e que permite que o próprio sistema, em base num modelo matemático, sugira a rega que é necessário. Portanto, não é o agrónomo que diz vou regar 10 ou 20. Não, o agrónomo não é possível se não houver instrumentalização e dados. Mas há uma base de dados com as necessidades pré-programadas, então que sugere logo a rega. Muita informação tecnológica, não é? Muita Mas informação agora, tecnológica. Como é que se rega propriamente? Nos métodos tradicionais eu lembro-me de regos, por onde passa a água, e das aspersores. Há hoje em dia formas mais avançadas? Sim, no fundo isso também depende da cultura que estamos a falar. No caso de culturas permanentes, seja olival, amendoal ou fruteiras, pera, maçã, etc., utiliza-se muito a rega gota a gota, vinha também. A rega gota a gota é da rega mais eficiente que existe, porque é da rega que, conforme o nome indica, aplica gota a gota numa zona localizada junto às raízes das árvores, sobre o terreno. E, portanto, isto quer dizer que a água cada gotejador é um tubinho de rega muito comprido, que normalmente também pode estar enterrado, mas está à superfície. Mangueiras, com uns pequenos gotejadores, e esse gotejador pode deitar, depende dos projetos, vamos expor 2 litros de hora. Ora, é muito diferente uma planta beber 2 litros numa hora ou beber 2 litros em 5 minutos, não é? E, portanto, no fundo, o que acontece é que há uma menor perca sob o ponto de vista de evaporação e de escorrência nos terrenos, porque a água não chega a escorrer, porque demora, não é? A dar estes 2 litros dão-se de uma forma espaçada e também acompanha melhor a capacidade de absorção da árvore, que aproveita muito mais. Depois fazemos outra coisa impressionante, que é curiosa, quem não conhece, que é com a água damos comida às plantas, ou seja, fazemos a nossa fertilização. Porquê? Porque hoje em dia utiliza-se muito os fertilizantes líquidos
E, portanto, ou misturamos o fertilizante na água em pequenas doses, como se fosse um medicamento, um xarope. A água, no fundo, a planta está a beber e a comer. E isso também é fundamental, porque se o fizermos ao longo do ciclo, segundo as necessidades da planta, também evita muitas perdas. Antigamente, por exemplo, as práticas antigas, não havia estes sistemas estão desenvolvidos, e as práticas antigas era lançar o adubo sobre o solo 2 ou 3 vezes por ano. Isto levava a percas grandes, porque depois no dia a seguir, se chovesse, muito do adubo era arrastado e até podia ir contaminar, enfim, não contaminar, mas portanto no fundo impactar em ribeiros, em rios de água, linhas de água, charcas, etc, etc, e até muitas vezes apenas simplesmente se perdia, portanto não chegava às plantas. No fundo, se a planta beber todos os dias e comer todos os dias, está a fazer um bocadinho o que nós fazemos. Nós almoçamos, jantamos e lanchamos ou não, mas várias vezes ao dia e menos quantidade. E portanto é isto, e isto origina uma eficiência de facto que não há, e de facto este sistema é bastante mais eficiente do que outros sistemas. Para quem não está por dentro de como funciona um olival, portanto, como é que é a plantação da oliveira, quanto tempo é que demora, portanto, até a recolha da azeitona? Certo, essas questões são importantes, nós às vezes estamos dentro da temática e esquecemos que as pessoas muitas vezes não estão. Uma oliveira, vamos lá ver uma coisa, uma oliveira, primeiro gostava só de fazer um pequeno enquadramento, que é uma oliveira, é uma árvore mediterrânica. E, portanto, é uma árvore perfeitamente autóctone e perfeitamente adequada ao nosso clima, ao nosso e a toda a bacia mediterrânica. Não é por acaso que a bacia mediterrânica produz 90% do azeite que se produz no mundo inteiro. Portanto, é porque é aqui que se produz. Não basta eu querer ir para o Brasil ou para a China plantar, que até posso plantar, mas depois não se produz, ou porque o clima não é adequado, ou tenho que produzir com muito mais inputs. E, portanto, isto quer dizer que é uma cultura, de facto, sendo uma cultura muito adaptada, necessita de pouco mais para atingir a excelência da sua produção. Nestes olivais modernos, o que se constatou foi que, sobretudo a partir dos anos 80, se começássemos a dar uma rega às plantas, ou às oliveiras, ela respondia de uma forma bastante eficiente, com um pouco mais, produzia bastante mais. E, sobretudo, reduzia a sua alternância. Portanto, isto é uma árvore que tem uma alternância, quer dizer, para quem vive no campo e conhece bem a expressão, uma safra e contra-safra, um ano produz e depois está outro ano sem produzir, de facto, porque tem essa defesa natural, é uma questão fisiológica. Quando produz muito, depois necessita de repousar no ano anterior. Nesta questão de olivais modernos e irrigados, isto reduz-se bastante, esta alternância, porque a planta, como tudo é controlado desde as suas necessidades, e são satisfeitas as suas necessidades a nível de nutrição e também de água, quer dizer, tentamos não dar a mais, para que ela não produza, não vai produzir em sobreexcesso e depois no ano a seguir ficar prejudicada a sua produção. Nós, mesmo no ponto de vista económico, também não é uma coisa que nos interessa. Interessa-nos manter estabilidades nas produções. Mas basicamente a planta, se nós também fomos aprendendo ao longo dos anos, posso dizer que, por exemplo, as nossas plantações iniciais eram todas feitas de uma forma mecânica. Hoje não são. Voltámos a fazer de forma semi-manual, porque apesar do custo, o trabalho fica mais bem feito e há maior sucesso na taxa de plantação. E, portanto, demos um passo atrás. E não temos nenhum problema em dizê-lo, porque isto às vezes dá-se 2 à frente e dá-se 1 atrás para atingir a excelência e para sermos melhores. E, portanto, no fundo, a planta é plantada, idealmente até à primavera. Depois no verão, com muito calor, os riscos aumentam, não é? Porque depois a planta não tem um sistema radicular tão grande para se poder defender das temperaturas, e depois geralmente a partir do 3º ano começa a produzir. Portanto, começa a produzir de uma forma crescente. Portanto, vai produzindo à medida que, no fundo, a produção também se faz dependendo do rácio de folhas que existe, não é? Da copa da árvore. Portanto, à medida que vai tendo mais folhas e vai sendo maior, portanto, vai produzindo mais, até uma estabilidade que será o 7º ano, à volta disso. E depois é uma questão de nós termos habilidade e técnica para ir mantendo. Uma oliveira dura quantos anos? Uma oliveira... Bom, as oliveiras tradicionais, como sabemos, existem milenares. A questão é que muitas delas não produzem, porque depois estão velhas e o termo é este, e portanto não têm uma produtividade que justifique economicamente. São lindas nos jardins, eu também tenho uma, tenho várias até, mas de facto o objetivo não é como se fosse um de nós reformado, não é tanta produção. Mas uma árvore, mesmo destas de olivais modernos regados, no início, quando começámos o nosso projeto, falava-se em 15 anos. Porquê 15 anos? Porque muitas fruteiras
é a idade útil de muitas fruteiras, de uma pera, de uma macieira, de uma... Entende? Portanto, no fundo havia esta percepção, não, se é este tipo de árvores também só produz estes anos, então o olival vamos começar a pensar que é só isto. Não, o que é facto é que hoje já existem plantações com cerca de 30 anos, estão aí, ainda não vi ninguém arrancar uma plantação por falta de produção ou porque também o conhecimento tem evoluído bastante. Ou seja, hoje sabemos melhor como podar a árvore, que é essencial, é a formação da árvore e depois a forma de a poder conduzir para que não haja estas alternâncias e, portanto, a árvore se mantenha. O próprio conhecimento tem evoluído porque tudo era novo. Nós, quando começámos no início em 2006 com as primeiras plantações, portanto também próprio andávamos também a aprender, não é? E como temos bastantes erros, que hoje obviamente cada plantação que fazemos é melhor do que a anterior porque tem mais longevidade do que vocês esperavam. Tem mais longevidade, hoje apontamos para 30 anos, 25, 30 anos, tranquilamente. Mas quando diz que vão plantar e agora até com uma plantação semi-manual, planta o caroço, uma mistura de sementes, o que é que vai para a terra? É uma planta mesmo, é uma planta que pode ter 20 centímetros. Normalmente o olival multiplica-se por estaca. Essa pergunta tem todo o sentido, porque de facto há plantas... É uma pergunta de principiante. Não, mas é uma pergunta que as pessoas muitas vezes não se colocam e portanto é importante. Então, há muitas espécies que se multiplicam de facto por semente. Não é o caso do oliveira. Também se pode, obviamente, plantar um caroço, mas o normal é muito mais rápido, porque tudo isto é muito lento. Numa cultura que é uma árvore, muito mais lento do que uma semente, que é um cereal ou portanto, uma planta anual. E, portanto, aqui normalmente faz-se por um taco, ou seja, corta-se um pouco o ramo é plantado num viveiro, num copo pequenino, depois começam as raízes e depois vai sendo mudado o copo para copos maiores, ou sacos, ou bolsas maiores, até que tem um tamanho suficiente que reduz o risco de nós plantarmos. Eu posso plantar com 3 centímetros, só que o risco de perder essa planta é muito grande, porque de facto ela precisa de ter maior dimensão para plantar. E portanto, normalmente o que plantamos são mesmo já plantas. Mas espécies melhor, tem uma espécie predominante? Há várias espécies, várias variedades. A espécie é a mesma, mas de facto há várias variedades que se adaptam melhor a estes sistemas modernos da olivicultura. Porque nós aqui este sistema está um pouco condicionado, porque tudo o resto depois é feito mecanicamente, ou seja, a colheita é feita mecanicamente. E isso leva a que haja limitações físicas da própria árvore. Nós não podemos ter árvores muito grandes, porque senão não conseguimos colher mecanicamente. E, portanto, como há espécies que são muito vigorosas, ou variedades que são muito vigorosas, não são recomendadas, porque o envelhecimento depois dessas árvores será muito superior e antecipada face às variedades que são mais adequadas para este tipo de olival. Por isso é que eu costumo dizer que há lugar para todos. O que é que eu quero dizer com isto? Que é muitas zonas do país não têm condições para fazer este tipo de olival mais moderno e mais mecanizado, por questões até orográficas, de terreno, etc. Então, mas também não têm esta limitação tão vinculada de variedades e podem cultivar outras variedades com azeites que produzem azeites completamente diferentes e que são todos bons. E já que fala de qualidade, queríamos também perguntar-lhe se o azeite de hoje é melhor ou pior do que, por exemplo, há 50 anos. É melhor. É bastante melhor e os números dizem isso. Não são os nossos, são os números oficiais, publicados até pela Casa do Azeite. Nestes últimos anos houve uma autêntica revolução do olival em Portugal. Há 20 anos Portugal produzia 30 mil toneladas, para termos uma ideia, e hoje, 20 anos depois, multiplicou por 5 essa produção. O que é que faz mudar isso? Sob o ponto de vista económico muda tudo, porque Portugal deixou de ser um país importador, passou a ser um país claramente exportador. Para termos uma ideia, o ano passado, os 2 últimos anos, Portugal exportou mais de 1.000 milhões de euros em valor, o que foi superior à exportação de vinho, inclusive do vinho do Porto, que nunca tinha acontecido na história do azeite em Portugal, mas também em quantidade. Portanto, nós antigamente sempre exportámos, mas tínhamos que importar para poder exportar. E hoje isto já não se passa. Continua-se a importar, mas a balança é claramente positiva e, portanto, Portugal hoje é um exportador nato. E a qualidade é muito melhor, e aí entra de facto este olival moderno, porque todas as azeitonas não são colhidas do chão, são colhidas da árvore. E isso faz toda a diferença
em determinados anos faz mais diferença do que outros, porque se o ano for seco e tal, terá menor importância, mas se tivermos o olival que colhe-se no inverno, em outubro, novembro e dezembro, se houver chuva, se houver lama, se houver barro, faz toda a diferença colher da árvore ou colher do chão. E de facto, e chegar no próprio dia ao lagar e poder ser processada no próprio dia ao lagar. Isto fez com que houvesse um aumento grande da qualidade. Todos nós compreendemos, mesmo as pessoas que estão em casa, quando entram num pomar ou querem colher uma maçã, eu acho que todos nós vamos colher uma maçã da árvore. Ninguém vai apanhar uma maçã do chão e colher, penso eu. Porquê? Porque alguma coisa se passou porque já está no chão. Não é? E portanto aqui neste tipo de moderna olivicultura não se apanha a azeitona do chão e isto faz logo com que a velocidade do projeto, a qualidade melhor. E a provar disso é que hoje Portugal é o país com, na média, que produz melhor qualidade de azeite em termos mundial, mesmo superior aos maiores produtores, como seja a Espanha, a Itália ou a Grécia. Temos então o melhor azeite do mundo? O melhor azeite, porque nós produzimos mais de 90% de azeite virgem extra, que é a melhor categoria, ao passo que antigamente, se produzíssemos 50%, já era um ano bom. Porque todo o processo não ajudava também à própria produção. Não está tanto em causa as variedades, não. Está em causa todo o processamento da azeitona que era feito e os próprios lagares que evoluíram muito. Já agora só bem importa também uma nota bastante interessante. Toda esta evolução que trouxe melhores olivais, melhor olivicultura, foi acompanhada também de uma transformação completa em lagares. Nós, nestes 20 anos, conforme eu disse, multiplicou por 5 o número da produção, da produtividade, mas os lagares baixaram. Em 30, em 20, não sei bem, mas tenho o número de 1990 até agora na cabeça, os lagares passaram de 1.600 para 500. Ou seja, nós produzimos 20 vezes mais com menos 1.000 lagares. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os lagares são muito mais eficientes. Ganharam dimensão, obviamente, para poder processar. Ou que os pequenos produtores estão a desaparecer também. Não estão a desaparecer, porque se agregam depois. O que acontece é há dimensões maiores dos lagares, que levam a maior eficiência, a menores custos e perdas também na própria produção da azeitona, a sinergias na comercialização do azeite. Há grandes cooperativas em Portugal que comercializam bastante azeite e, no fundo, os agricultores têm que se agregar à volta dessas organizações, não só de cooperativas, mas também de particulares. E, portanto, o produtor nisso é muito esperto, não é? Ninguém faça contas por ele, porque ele sabe perfeitamente onde se vai mover. Mas há muito mais fácil esta adaptação quando há dimensão. E, portanto, tudo fica facilitado. E modernização. Muitos dos lagares hoje que existem, na sua esmagadora maioria, são lagares modernos, mesmo independentemente da dimensão. Porque todos os produtores e todas as pessoas que são responsáveis pelos lagares sabem perfeitamente o que é necessário para produzir um bom... Estes ganhos de eficiência que referiu já estão refletidos nos preços. O tema do preço do azeite teve aí muito nas notícias recentemente, porque teve um forte crescimento, depois entretanto já tem vindo a baixar. Mas estes ganhos de produtividade ainda podem fazer baixar... Não, uma coisa, os ganhos de produtividade basicamente refletem-se em maior competitividade. Nós continuamos a estar num mundo altamente competitivo e Portugal é apenas o 6º país produtor mundial de azeite. Portanto, temos ainda outros países à nossa frente, conforme já mencionei, Espanha, Itália, Grécia, Tunísia e Turquia. E vivemos num mercado aberto. Portanto, a questão é quanto mais eficientes formos e produzimos a menor custo, maior capacidade temos de competitividade com estes países, porque concorremos todos em mercados internacionais. Já agora deixe-me dizer que há aqui uma janela de oportunidade também muito interessante para a qualidade dos nossos azeites e para a parte da comercialização, que é ao contrário de outros setores agrícolas, que normalmente temos um problema. Portugal chega muito tarde aos mercados, porque nós estamos aqui num clima mediterrâneo, mas bastante influenciado pelo Atlântico e, portanto, podemos ter a melhor fruta, os melhores melões, a melhor pera, a melhor maçã e muitas vezes chegamos tarde podemos chegar com o melhor produto, mas já não apanhamos o melhor preço, porque outros já chegaram antes, às vezes com produtos piores, quase sempre com produtos não tão bons como os produtos portugueses, mas já levaram os preços e já não é novidade e o consumidor já consome menos e, portanto, perdemos essa oportunidade. No azeite não estamos nesse caso de figura e passa-se o oposto. Portugal é o primeiro país a produzir azeite, começamos a produzir logo no início de outubro, enquanto Espanha e Itália produzem de novembro para a frente. E, portanto, isto o que é que acontece? Acontece que os azeites portugueses podem chegar ao mercado antes de todos os outros. E aí podem ter um pequeno ganho
a nível de preço, uma pequena diferenciação, para o produtor pode fazer toda a diferença. Isso também na exportação, o produto azeite português já costuma distinguir-se ou continuamos a vender para o azeite português ser incorporado no italiano, por exemplo? Continuamos. Isso é indiscutível. Itália também é um caso, não se passa só em azeites, nem só em alimentar, passa-se desde a roupa a muitas coisas. Itália de facto tem uma máquina de marketing que nós não temos ainda, oxalá um dia possamos chegar, mas de facto a Itália é um dos maiores exportadores mundiais de azeite para outros mercados e nem sequer é autossuficiente. Portanto, eles têm que ir para comprar o azeite em algum lado. Só que conseguem de facto margens e que os tornam competitivos também ao nível da compra, ao nível do sourcing. Ou seja, é muito difícil uma empresa portuguesa comprar azeite cedo porque os italianos vêm e, se necessitarem, de facto vão pagar mais que todos os outros. E portanto isso faz aqui esta diferença. Mas sob o ponto de vista da produção, portanto, há também aqui uma margem acrescida que há que ter em conta. E pronto, basicamente é isto que se passa. Mas eu creio que agora também há outros movimentos aqui internos a nível de Portugal, como a Associação Interprofissional, que vai agora fazer um trabalho também de promoção externo. Portugal continua a ser de referência, por exemplo, no Brasil, não é? É o primeiro exportador para o Brasil e as primeiras marcas no Brasil são portuguesas e, portanto, temos aqui um papel bastante importante. Olha, e o que distingue um bom azeite de um mau azeite? A que é que o consumidor deve estar atento? O consumidor, eu percebo que isso às vezes seja um pouco confuso e não seja muito fácil a classificação dos azeites, mas para sermos muito claros e objetivos, sempre que um azeite vai para o prato ou para uma salada, o consumidor deve escolher um azeite virgem extra, porque aí estamos a falar já na Fórmula 1, no top dos azeites. Além disso, depois há os gostos, mas os gostos, como a forma eu digo a amigos e familiares, qual é o melhor azeite? É o que tu gostas mais. Exatamente. Uma vez estando nesse patamar, eu já não discuto, porque já estamos a falar no nível melhor de qualidade dos azeites e, portanto, aí é uma questão de gosto. E aí o meu pode ser diferente do da Elizabeth e do Pedro. Mas o gosto, por exemplo, dependerá do tipo de uva que fez o azeite. Também, da azeitona, claro. Eu digo uva porque estava a pensar que, ao contrário dos vinhos, onde aparecem as castas, no azeite não aparecem. Não, podem aparecer também. A questão é, a variedade é um fator, de facto, de diferenciação, mas além da variedade temos o grau de maturação. Ou seja, a mesma variedade, se a colher em outubro, tem um gosto, uma organolética completamente diferente do que se for colhida em dezembro. E aí a uva é um pouco diferente, porque a uva, além das castas serem diferentes, existem uvas brancas, por exemplo, e uvas pretas. O olival não existem azeitonas, variedades verdes e variedades pretas. O preto já é um sinónimo de maduro. E, portanto, o que quer dizer, se eu a mesma variedade a apanhar verde tenho um azeite mais verde, mais fresco, mais frutado, quando a apanhar madura, um mês ou dois depois, vou apanhar uma azeitona preta e já o panorama altera-se e tudo o que é organolético fica diferente. O que é isto do azeite virgem extra? O azeite virgem extra, de facto, a classificação do azeite é feita em 3 categorias: virgem extra, virgem e lampante. Virgem extra é a primeira categoria, que é um azeite basicamente de melhor qualidade, quer a nível químico, analítico, digamos assim, que não se vê em casa, quer a nível organolético. Quer dizer que, em termos de sabor, não tem qualquer defeito e só tem atributos positivos. Coisas boas, só tem coisas boas. Quando passamos a uma categoria abaixo, a categoria virgem, já é uma categoria cuja característica físico-química já não é tão boa, laboratorial, digamos assim, e por isso se fazem as analíticas. Estamos a falar de um azeite que já com um pouco mais de acidez relativamente ao azeite virgem extra, mas também que pode admitir algum defeito organolético. Em Portugal, por exemplo, há muito a questão do ranço, às vezes acontece por questões de conservação. E o português é muito tolerante, ou seja, eu até posso achar que não gosto daquele azeite, mas alguém pode gostar. Não está isso em questão. E, portanto, é apenas uma categoria abaixo. E depois existe a categoria dos lampantes, que é uma categoria de azeites que estão desclassificados, não podendo ser consumidos tal qual, ou seja, têm que ser refinados para poderem ser consumidos. Portanto, ou porque têm esses defeitos muito pronunciados, ou porque têm uma acidez muito elevada. Olha, e o azeite tem prazo? Pode estragar-se? Não, o que acontece é que pode não ter as características, pode ter perdido as características organoléticas relativamente à data ao qual foi embalado. Portanto, no fundo aí diz que é consumo preferente. Não vai ficar doente, não vai morrer, nada disso. Mas de facto não está no seu expoente máximo. Aqui, fazendo um pouco o paralelo em relação ao vinho, as coisas são completamente diferentes. Porque enquanto o vinho pode, com o envelhecimento, até ficar melhor,
pode passar por vários processos de envelhecimento, seja em garrafa, seja em barrica, etc, etc. E um vinho com 10 anos e 20, todos nós, se calhar, temos uma garrafa em casa e vamos beber e está bom. O azeite é completamente o oposto. O azeite, desde o primeiro dia que é produzido, só perde. E, portanto, uma das missões dos lagares, lá está, e de alguns embaladores e das pessoas e das entidades que comercializam o azeite embalado, é tentar retardar esse envelhecimento, porque envelhecimento é sinónimo negativo. E, portanto, por isso é que, não sei se recordam, antigamente as garrafas de azeite eram transparentes. Hoje não há garrafas de azeite transparentes, são todas escuras. Porque para que a luz não afete, no fundo, não altere o azeite. Hoje entramos num lagar, nós chamamos adega, mas num armazém onde estão os depósitos de azeite, é tudo escuro também, tudo é inox, tudo fechado, a temperaturas controladas, para que esse processo de oxidação, no fundo trata-se de um processo de oxidação, não avance mais depressa. E por isso um azeite, obviamente, em janeiro da campanha, é sempre muito melhor, muito mais fresco e muito mais aromático do que um azeite de agosto ou de setembro, que ainda não começou a nova campanha, e portanto há é incontornável, é uma perda incontornável. Vasco, falámos aqui de sustentabilidade, mas a indústria dos olivais, digamos assim, também tem sido notícia por algumas práticas que são consideradas pouco amigas do ambiente, nomeadamente pelos maus cheiros, plantação intensiva, utilização de processos mecanizados para a apanha da azeitona. São algumas das notícias que foram surgindo. Este tipo de situações para vocês estão completamente resolvidas a nível destes impactos? Sim, vamos lá ver uma coisa. O setor surpreendeu um pouco essa vertente que hoje também já está um pouco mais, já houve um pouco mais de erosão sobre alguns desses temas, porque de facto o setor tem feito um esforço para transmitir aquilo que faz. A agricultura comunica mal, comunica muito mal. Infelizmente estamos muito fechados em nós próprios e chegamos pouco às pessoas, que cada vez são mais urbanas portanto, mas também cada vez são mais exigentes com esse tipo de situações. Mas de facto, eu lembro-me, se lemos os primeiros artigos da Alqueva de 2000 a 2010, era tudo uma maravilha e de repente parece que é tudo mau. No fundo, quando a Alqueva começa a atingir o pleno, passa de bestial a besta. De facto, também é um pouco português este tipo de situação. Mas como referi há pouco, o olival não nos podemos esquecer que é uma cultura mediterrânica. E, portanto, é uma cultura mediterrânica, é uma cultura completamente adaptada. E se formos a comparar com outras culturas, que nunca se fez na altura, e o próprio setor evitou sempre fazer, porque achamos que não é dizer mal dos outros que nós devemos apoiar o olival, mas de facto o olival, a par da vinha, são as culturas que consomem menos água. Ok? Nós temos um Alqueva, foi feito, o Estado investiu uns milhões de euros, muito largos, o Estado e a Comunidade Europeia, na altura até mais a Comunidade Europeia. O olival é um terreno por excelência, o Alentejo, para a prática do olival, tem um clima ótimo, então não aproveitaríamos. Íamos trazer outras culturas que nem sequer são mediterrânicas e, portanto, com muito mais exigências em água e tudo isso. Aliás, só para também fazer aqui uma ponte, o Alqueva, a zona de influência do Alqueva tem-se expandido. Porquê? Porque foi o olival que o permitiu, porque o Alqueva foi estudado por umas dotações hídricas de consumos de água que o olival consome metade. E ao consumir metade, permitiu a expansão para outras regiões, outras câmaras municipais, outros municípios, e portanto há aqui esta dinâmica que convém não esquecer. E depois há aqui uma coisa também que não se pode dissociar. Há muita desinformação e há pouca objetividade técnica, por isso é que nós somos um bocado obsessivos, nós na Nutrifarms somos um pouco obcecados por medir. Temos que medir, porque medindo a nossa atividade mede-se o nosso impacto, mede-se o nosso benefício e é sob o ponto de vista técnico e científico que temos de discutir as coisas e não sobre teorias ou ideologia. Percepções erradas. E aqui o que eu vi foi a discussão foi muito contaminada com questões ideológicas e, portanto, quando se começa a discutir ideologia, não há conclusões, não há mudanças de opinião e, portanto, perde-se o racional da discussão. Olha, a agricultura tem evoluído para maior sofisticação, não é? Temos falado sobre isso. Agora, o vosso quadro pessoal tem acompanhado esta evolução? Tem. Nós vou dar um exemplo. Estou a trabalhar na agricultura há 30 anos. Quando me licenciei,
em 93 pela Universidade de Évora, metade dos meus colegas iam dar aulas, 25% iam trabalhar para ministérios ou entidades oficiais e o resto para comerciais ou até para a propaganda médica, que não tem absolutamente nada a ver com a agricultura. E hoje as coisas mudaram. Hoje é muito difícil um agrónomo ou um formado em áreas de ciências agrícolas não tenha emprego, porque de facto há muita procura e procura por pessoal qualificado. Hoje as pessoas que trabalham na agricultura e na olivicultura, mas em toda a agricultura, são pessoas muito mais qualificadas. E de facto, nós acabámos de falar nesta pequena conversa de toda a tecnologia que há inerente e a agricultura de precisão e de sensorização que existe nestas tarefas, e de facto isto foi possível porque também outras áreas da ciência começaram a olhar para a agricultura. A agricultura estava muito isolada, eram sempre aquele parente pobre, que a agricultura a céu aberto, hoje chove, amanhã dá sol, estão sempre a queixar, etc. Mas isto de facto, houve muita inovação que entretanto foi sendo desenvolvida, e a agricultura é um campo experimental extraordinário para outro tipo de ciência, e portanto começaram-se a aproximar de nós pessoas, sei lá, do técnico, porque queriam experimentar drones, ou de modelos matemáticos, porque hoje trabalhamos muito com dados e modelos preditivos, porque a agricultura gera muitos dados, muitos dados, mas depois é preciso tirar conclusões dos dados. E portanto nós na NutriFarms temos alguns projetos que nos permitem digerir estes dados e emitir outputs para uma melhor tomada de decisão. E isto é possível com outras vertentes da ciência. E de facto há uma aproximação muito grande de ciência. Nós temos aberto, todos os anos abrimos estágios, por exemplo, desde alunos, por exemplo, do Instituto de Agronomia, que ainda nem sequer acabaram o curso, mas vêm passar 1 mês, 2 meses no verão connosco para começarem a tomar contacto com a nossa atividade, até alguns, por exemplo, doutorados, com quem nós também temos alguns protocolos com alguns institutos, e fazemos porque temos todo o interesse em estar próximos e, no fundo, também pessoas que passaram por aqui. Nós somos muito abertos à partilha de experiências e também a aprender. E, portanto, tem todos a ganhar, não é? Temos todos a ganhar, exatamente. Muito bem, Vasco, o tempo voa. Infelizmente é sempre assim, e temos agora 3 perguntas para resposta rápida que colocamos a todos os nossos convidados, e a primeira é: de que inovação gostaria de estar aqui a falar daqui a 5 anos? Olha, nós temos um projeto bastante interessante com uma empresa espanhola que é a Quimiteca, que tem um laboratório de biotecnologia aplicado à agricultura com soluções naturais. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós... há uns certos compromissos na Comunidade Europeia, como sabemos, não só a nível de eficiências energéticas e de energias renováveis e energias limpas, mas também na agricultura de redução de impacto. E há uma meta que é atingir a redução de produtos químicos em 50% até 2030. E nós, não estando à espera disso, e porque de facto precisamos de soluções para alguns problemas que o Olival tem, temos chama-se Mavilab, é um laboratório que montamos com eles, que estamos a estudar várias soluções naturais para substituição de produtos químicos e, portanto, tudo em prol de uma agricultura sem resíduos e de uma agricultura mais amiga do ambiente, e, no fundo, porque achamos que conhece-se muito, de facto, a ciência conhece muito, mas a natureza tem muito mais coisas que ainda não estão conhecidas. E, portanto, este laboratório que faz especificamente é para alguns problemas que nós identificamos e que com eles pretendemos ter soluções, é determinar em tudo o que envolve o ambiente, seja a agricultura. Eles têm basicamente a área da botânica, microbiologia, algas e química agrícola, e nestas 4 vertentes vão tentar encontrar soluções. Temos já alguns protótipos, portanto não são ainda produtos finais, que estamos a ensaiar comparando com as soluções que temos tradicionais, correntes, nomeadamente para a gafa, que é uma doença principal do olival, que é uma doença que faz a azeitona apodrecer e depois ou cai ou contamina, não contamina, mas produz uns azeites de pior qualidade. Portanto, afeta muito. Nós somos um país, em Espanha, por exemplo, não é tanto afetada, nós estamos muito expostos ao Atlântico e quando temos a temperatura e a umidade é ótimo para os fungos se desenvolverem, e isto é um fungo, e portanto estamos já em fase de testes desse protótipo. Os primeiros resultados do ano passado foram extraordinários, portanto conseguimos uma eficiência superior aos produtos que estávamos a usar, que é com base no cobre, que são produtos tradicionalmente utilizados, mas são sempre preventivos.
Portanto, não há cura para esta doença e, portanto, temos uns resultados bastante animadores e agora a próxima fase será determinar ou ajustar as doses ou a frequência de aplicação destes produtos, mas são produtos naturais. Portanto, são produtos que são provenientes ou de algas, ou de plantas, ou de árvores. No fundo, são produtos que já existem na natureza. E, portanto, atrás, este centro Mavi, atrás dele tem uma potente máquina de inteligência artificial que o que faz é ler artigos do mundo inteiro sobre determinados fatores que possam ser úteis também ao nosso caso. E, portanto, consegue processar muito mais informação do que uma mente humana e muito mais rapidamente e que pode dar guidelines para nós chegarmos a estes produtos finais. Portanto, para responder à sua pergunta, o que é que eu gostava daqui a 5 anos? É estar consigo aqui convosco a dizer, olha, conseguimos descobrir, temos este produto ou este que já substitui em 50% e reduzimos em 50% ou mais. O objetivo não há uma meta, esta é uma meta da União Europeia. Se nós podemos fazer 60, não vou deixar de fazer 60. Exatamente. Portanto, no fundo, este é o caminho. Olha, e concorrente mais inveja? Eu não tenho inveja dos concorrentes, sinceramente. Ou admira? Eu acho que temos todos a ganhar uns com os outros, por isso é que nós desde o início somos, conforme também já mencionei, muito abertos na nossa maneira de ver as coisas, de viver e até das nossas experiências. O nosso lagar recebe desde escolas de vários níveis, a universidades, a clubes de motares, a associações empresariais e, portanto, partilhamos com todos e até muitos olivicultores. Eu já vi o nosso lagar replicado noutros sítios do mundo, embora com um design diferente, não é? Mas toda aquela filosofia, e isso é bom, porque se formos referências, se o setor tiver a ganhar com isso, todos temos a ganhar com isso. Da mesma forma que eu viajo muito, eu e os meus colegas, os meus técnicos, viajamos sempre numa de aprender e se há uma coisa que não aplicamos e depois que melhora, porque é que não vamos aplicar? Não, no fundo, eu acho que a ideia é sempre... Se o setor estiver melhor, nós também estaremos melhor seguramente. Mas como já disse, falta-nos um marketing italiano, não é? Falta-nos um marketing italiano, isso sem dúvida nenhuma. Exatamente. E um gestor de referência para si? Na área da inovação, por exemplo, eu acho que já que estamos a falar de inovação, eu destacaria aqui, no nosso setor em particular do olival, a Universidade de Évora e o Instituto MED, que é o Instituto Mediterrâneo para a Agricultura, Ambiente e Desenvolvimento, que tem feito um trabalho extraordinário. No fundo é um instituto que pertence, que está dentro da Universidade de Évora, mas que trabalha esta parte da investigação muito próximo dos produtores. E, portanto, tem ajudado bastante na interpretação e na contribuição para o conhecimento, e com mais conhecimento conseguimos ajustar práticas e reduzir o nosso impacto, lá está, ambiental, e portanto nesse sentido acho que ele tem feito um trabalho notável. Nós temos colaborado com vários investigadores, desde o José Munhoz, a professora Rosário Félix, enfim, cada um nas suas vertentes, porque é uma equipa multidisciplinar, também não quero ser injusto, mas com nenhum deles, mas de facto acho que é um trabalho de referência que tem sido feito nesta área, e uma vez que o Alentejo é a área que tem mais representativa da produção nacional do olival, que produz do azeite, produz 80% a 90% da produção nacional, de facto é ali que temos que, pelo menos nesta área do olival, aprofundar mais o conhecimento. Certo, muito bem, Vasco. Muito obrigado aqui pela sua colaboração e pela sua participação na Liga dos Inovadores, por esta lição sobre como funciona um olival moderno. Eu sou o Pedro Lima. Eu, Elizabeth Miranda. Neste episódio contamos com o João Luís Amorim, no apoio à gravação. A sonoplastia é do Hugo Oliveira. Na Liga dos Inovadores contamos ainda com o apoio do ex-ministro da Economia António Costa Silva e dos professores Isabel Rocha e Ricardo Paes Mehmed. Eles são os nossos curadores. A fotografia é de José Fernandes, a capa de Tiago Pereira Santos. A coordenação é de Joana Beleza e Miguel Prado, a direção de João Vieira Pereira. Siga e subscreva a Liga dos Inovadores na sua plataforma preferida ou em expresso.pt. Nós, Empresas Fala Elisa Vaz, boa tarde. Boa tarde, daqui fala o Vítor, da Vitória Associados. Então? Sim? Não vai dizer esta chamada será gravada para controle de qualidade, etc e tal? Não, aqui quem controla a qualidade é o Sr. Vítor. Eu? Sim, são os nossos clientes. Ah, entendi. E aprovo. Os nossos clientes são tão importantes para nós como os seus são para si. É por isso que ninguém entende o seu negócio como nós. Saiba mais em nós.pt/empresas. Num mundo cheio de informação, como ajudar os mais novos a compreender as notícias? O Grupo de Mídia Impresa tem hoje na sua oferta informativa o SIC Explica-me e o Expressinho,
Projetos editoriais pensados exclusivamente para crianças e jovens. Notícias claras, adaptadas, que despertam curiosidade e formam cidadãos informados. SIC Explica-me e Expressinho. Informar para crescer.